Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, qual foi o resultado da conversa, jantar entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad? Milton, enfim, acabou a indefinição que durou ali uns 6 meses e ontem o Lula e o ministro Haddad tiveram uma conversa e resultado da conversa é que o Haddad disse sim e vai ser o candidato do PT ao governo de São Paulo, como o PT inteiro e, claro, Lula queriam. E ele insistia em dizer que não seria. Então, depois de mais ou menos uns 6 meses, o Haddad finalmente disse sim. Oficialmente, Milton, o Haddad ainda está negando que tenha aceitado ser candidato. Acho que é porque o anúncio oficial seria na semana que vem, mas pelo que eu apurei, o Haddad já está até convidando pessoas para assessorá-lo na campanha dele para o governo de São Paulo. Desde dezembro, Milton, foram pelo menos uns 3 encontros entre o Lula e o Haddad para discutir esse assunto da candidatura. O Haddad insistia desde sempre que o projeto dele para esse ano era atuar como coordenador da campanha do Lula à reeleição. O Haddad dizia isso, inclusive, publicamente. Ele repetiu isso, que tinha esse desejo várias vezes nas entrevistas que deu nos últimos meses. Só que o PT em peso nem queria ouvir nada dele que não fosse Haddad disputando o governo de São Paulo contra o governador Tarcísio. A palavra que eu mais ouvia, Milton, dos dirigentes do PT, quando a gente conversava sobre esse assunto, era missão. É isso, para o PT não tinha o que discutir, não tinha essa de desejo pessoal estar acima dos interesses do partido, acima do projeto de reeleição do Lula. Por isso era uma missão. O Haddad costumava responder que ele já tinha cumprido várias missões com outras candidaturas dele que ele fez, inclusive em 2022, que ele não queria e acabou sendo candidato. Mas, enfim, a questão, Milton, o fato é que esse sim do Haddad está acontecendo no momento mais delicado para o Lula, desde o ano passado, porque as pesquisas mais recentes estão mostrando que o Flávio Bolsonaro não só se consolidou como candidato da direita, como vem crescendo. Exatamente por isso é fundamental para o PT e para o Lula já ter definido um candidato no maior colégio eleitoral do Brasil, num estado como São Paulo, que tem 22% dos eleitores brasileiros. O Haddad, ele não larga como favorito, o favorito é o governador Tarcísio, ninguém, nem no PT discute isso, mas ter um candidato já correndo o estado de São Paulo em campanha, e em campanha também pelo Lula, é vital para a tentativa de reeleição do presidente. Ir mal em São Paulo significa ir mal na eleição presidencial. Esse é o resumo dessa insistência pelo Haddad, para insistência por Haddad ser candidato. E o Haddad era, na verdade, a única opção que o Lula tinha para São Paulo. Em 2022, Milton e Cássia, o Haddad perdeu para o Tarcísio, mas ele conseguiu 45% dos votos válidos no segundo turno, e esse é o percentual mágico com o qual o PT sonha para o Haddad agora em 2026. É o percentual que o PT quer ver o Haddad repetir pelo menos esses 45%. Nem o PT e nem o Lula esperam do Haddad uma vitória para o governo de São Paulo, uma vitória que o PT, aliás, nunca conseguiu em 11 eleições que disputou para o governo paulista desde 1982. Mas, como eu disse, o Lula e o Haddad precisam desesperadamente conseguir os votos de pelo menos quase metade do eleitorado paulista para tentar vencer a eleição presidencial. Muito obrigado pela informação, Lauro. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você, Milton, para você, Cássia, para os ouvintes, e até segunda.
Até segunda, Lauro.